Senhor nos chama para a gente desfrutar de uma vida plena com Ele. A palavra não é para contemplar somente, é para ser vivida e desfrutada. Você veio nessa noite e você está se expondo ao poder de Deus. Você está se expondo a essa vida disponível para mim e para você. Eu não sou mais o mesmo desde quando Jesus veio e mudou a minha vida. E eu tenho certeza que você também. Amém? Talvez a sua forma de falar tenha mudado, a sua forma de se comportar tenha mudado. Talvez diante das tempestades você tenha mudado a sua forma de reagir a elas. Não é verdade? Aleluia! E como é bom a gente falar, meus irmãos, de assuntos que transformaram a nossa história. Foi segunda-feira agora, eu compartilhei um pouquinho a respeito de fundamentos da fé, lá com o pessoal dos irmãos da Santa Rita. E foi uma bênção esse tempo que eu estava lá. E é engraçado que a gente se prepara para trazer uma mensagem e no compartilhar dessa mensagem nós começamos a receber junto com os irmãos. E é muito bom. Eu sou grato a Deus pela palavra dele. Aleluia. E a gente se encontra neste lugar todas as semanas, cada um vem com uma jornada, uma carga daquela semana. E eu quero te dizer uma coisa: a fé, ela não vai crescer, ela não nega os fatores externos. Eu compartilhei agora há pouco um testemunho da minha prima de anos de infertilidade. E hoje ela tem 3 bebezinhos, quer dizer, não são mais bebezinhos, já são crianças grandes. E talvez em alguma situação da sua vida, você pode estar passando nesse momento e o Senhor te chama a crer, amém? O Senhor te chama a crer na palavra dEle. Eu tenho um protocolo aqui, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo quiser nessa noite, amém? Aleluia. E a fé na palavra de Deus, ela não invalida o que está acontecendo externamente. Eu não invalidei a situação que a minha prima estava vivendo naquele contexto. O diagnóstico do médico, a situação que ela vivia, a tristeza, eu não invalidei. Mas nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela é poderosa para operar independente do que está acontecendo no nosso exterior. Talvez no seu exterior ou até mesmo no seu interior, porque a gente já aprendeu aqui neste lugar que existem tempestades interiores e tempestades exteriores. Seja qual for a situação que você está passando na sua vida, a palavra de Deus, ela está aqui para mudar a sua história e a minha história. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou com... Aí... Estou com uma mesa de som aqui também. Aleluia. Não, eu já consegui. Aleluia. E eu queria que você abrisse em Romanos 1,17 comigo. Obrigado, Senhor. Romanos 1,17. Vai dizer o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Na minha versão diz uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A palavra não está nos ensinando que o justo vai viver na sua confiança do salário. O justo, quem é justo? Aquele que foi justificado pela palavra. Uma vez éramos pecadores, agora nós fomos feitos justiça de Deus. E hoje somos justos. Pelo que fizemos? Não. Pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez. E esse milagre, essa operação, essa obra de Cristo que a gente celebra nessa noite, é o que faz a gente mudar de vida. Ele nos deu uma nova história. E não foi só meras palavras jogadas ao vento. Quando nós viemos até Jesus, Ele mudou o nosso interior. Nós nascemos de novo na família de Deus. Uma vez vivíamos afundados no pecado.
Hoje a palavra nos garante que eu e você somos justos. Amém? Aleluia. Pode deixar ali, Carol. Romanos 1,17. E hoje que somos justos, a palavra está nos ensinando que o justo viverá por fé. Aqui está falando de fé em fé, na minha versão está falando do princípio ao fim. A palavra está nos ensinando que a gente tem que andar em fé não somente no domingo, amém? Nós precisamos andar em fé do princípio ao fim, desde quando nós acordarmos até a hora de dormir. E quando acordarmos de madrugada, talvez para tomar uma água, temos que estar lá andando em fé. Essa é a chamada de Deus para nós. Aleluia. Glória a Deus. E meus irmãos, a gente ensina neste lugar vários assuntos, sobre várias áreas, né? Eu estava lembrando isso hoje. E o nosso Deus, ele se preocupa em nos ensinar, nos instruir a respeito de vários assuntos aqui neste lugar. O irmão Edu estava falando sobre, na quinta-feira, se eu não me engano, sobre submissão e autoridade. A Lucimara falou sobre a graça de Deus. Uau, o Senhor, ele se encarrega de cuidar de nós nos mínimos detalhes. E o que a palavra faz na nossa vida? Faz uma obra. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu estou em obras. Quando estamos em obras, meus irmãos, às vezes, numa obra há uma bagunça. Amém? Eu estava compartilhando, se eu não me engano, na segunda-feira a respeito de obra. E numa obra, numa construção, num edifício, a gente não consegue visualizar o que está acontecendo lá naquela obra, porque tem um tapume na frente. Tem um cercado fechado. Mas só o construtor e quem está trabalhando naquela obra sabe o que está sendo feito naquele lugar. Eu e você estamos em obras. Até quando? Não é porque eu estou aqui ministrando a palavra e hoje sou pastor auxiliar aqui do Verbo da Vida que eu sou perfeito. Eu estou em obras assim como você. Todos nós temos áreas na nossa vida que nós estamos bem e áreas que precisamos desenvolver um pouco mais. Todos nós estamos em obra até a vinda de Cristo. O fato de estarmos em obra não invalida dele nos usar. O pastor Silvio compartilhou hoje no grupo do WhatsApp que talvez pessoas tenham um receio de ceiar aqui neste lugar por conta de alguma situação que está vivendo. Mas a gente aprende aqui nesse local que nunca se tratou de nós mesmos. Essa obra é Cristo em nós. Não é a gente que vai fazer tudo sozinho. É Ele operando em nosso favor. É esse poder que a gente viu um pouquinho mais cedo aqui nesse lugar. Aleluia. Todos nós, meus irmãos, estamos em processo de melhoria. Aleluia. E do lado da minha casa agora tem uma obra, né? E até então era só um matagal. E algumas das vezes eu tive que ir lá cortar um pouco a grama, o mato que estava ali do lado, que estava invadindo já a calçada lá de cá. E agora tem uma obra que está sendo feita. Todos os dias a construção ela cresce um pouco mais, né? Todos os dias essa construção avança. E sabe, meus irmãos, eu estava pensando hoje a respeito da obra que estava acontecendo ali. E se um engenheiro não tem a segurança de que o concreto e os tijolos vão ser poderosos o suficientes para edificar aquela casa, ele não colocaria o concreto e o tijolo. Você está comigo? Imagina uma obra de um prédio de 10 andares. O engenheiro ele tem o nome dele como o engenheiro responsável por aquela obra. Se o próprio engenheiro não acreditar que os materiais de construção que ele colocar na fundação vão segurar, se ele não acreditar que o material vai segurar, ele não vai levantar aquela obra naquele lugar. E o que eu quero te dizer com isso? Que a palavra de Deus é o material de construção para crescer a nossa vida.
Se eu e você não acreditarmos no que está escrito na palavra de Deus, a obra não cresce. Eu e você precisamos crer no que está escrito. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas só conhecer não é o suficiente. Não adianta. O que diz no Salmo 23? O Senhor, só eu sei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O desafio do crente não é conhecer o que está escrito, é crer que aquilo que está escrito é poderoso para ser aplicado na minha e na sua vida. É o material de construção para a edificação do prédio, amém? Eu e você precisamos crer que o Senhor é o meu e o seu pastor, e nada vai faltar. E assim a gente consegue pegar o que a palavra de Deus diz e aplicar na nossa vida. Eu comentei com alguém essa semana passada que só abrir no Salmo 91 a Bíblia em casa não vai sair poder dela por si só. A palavra de Deus só vai sair o poder quando você crê naquilo que está escrito. E pegar e abrir a sua boca e usar o que está escrito em seu favor. O Senhor é o meu pastor, não importa se a geladeira está vazia. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. É isso. Eu preciso crer no que está escrito e viver essa verdade. Aleluia. Aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus, nós cremos e usamos fé para crer em alguém que a gente não conhecia, não é verdade? Todos que aceitam Jesus não são mestres na palavra, estão chegando sem muito conhecimento para conhecer, para receber o Senhor. E eu estava pensando a respeito disso. Nós usamos fé para crer em alguém que até então não conhecemos, né? E usamos fé para crer que um dia, se a gente morrer, a gente vai para o céu. Amém? E todas as outras coisas que Jesus fez por nós. Nós não podemos usar a fé para ser salvo e ficar nisso. Nós podemos usar da mesma fé que um dia nós confessamos Jesus, para crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E Ele é poderoso para tirar qualquer enfermidade do seu corpo. É a mesma fé. Não é uma segunda fé que vai chegar na sua vida. É a fé que você creu para a salvação, agora é a fé que você pratica para a cura. Que é a fé que você vai usar para que o emprego vá chegar na sua casa. Que é a fé que você vai usar para as coisas mudarem na sua casa. A restauração familiar, a restauração do relacionamento entre o pai e o filho e o pai, a restauração de um casamento é a mesma fé. Mas às vezes parece que nós, povo de Deus, nos acomodamos com a fé que nós já usamos. Eu usei, sou salvo, agora vai ter uma auréola aqui e estou saindo voando para o céu. Não. Amém? Você foi salvo. Mas há muito mais da parte de Deus. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aleluia. A palavra diz em Filipenses. Aleluia. 4:8, se eu não me engano. Efésios 1:3, perdão. A palavra vai dizer que Ele, abra lá comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia, Ele já nos abençoou, meus irmãos. Ele já nos abençoou. Eu quero te incentivar nessa noite a crer além da salvação. A palavra nos ensina várias áreas da nossa vida que nós podemos usar fé para receber aquilo que Ele já deu. Aquilo que Ele já fez. E o que Ele fez? Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5:21. Um versículo muito conhecido. Eu quero trazer novamente algumas coisas aqui nesse lugar.
Deus fez daquele que não tinha pecado, está falando de Jesus Cristo, não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tem outra versão, Carol? Aquele que não conheceu o pecado, vê se tem essa. Ele o fez pecado. Olha que interessante, a palavra está nos ensinando que Deus fez Jesus não pecador. Deus fez Jesus pecado. E o que isso significa? Que Jesus foi para uma posição inferior à nossa. Ele se tornou pecado. Aleluia! E nós sabemos que o nosso Deus não ama o pecado, mas ele se tornou aquilo que ele odiava. Por quê? A nosso favor. Para que nele a gente fosse feito justiça de Deus. Foi uma troca, meus irmãos, foi uma troca. Aquele que não merecia nada, na verdade merecia somente uma coisa: a condenação eterna. Isso era a minha condição e a sua. Era isso que estava preparado. Porque Deus é ruim? Não, porque Ele é justo. E por ser justo, Ele deveria condenar todo mundo. Mas veio Jesus Cristo e nos substituiu. Ele trocou de lugar comigo e contigo. A gente estava numa posição de condenado eternamente. Jesus Cristo, o santo e perfeito, Ele trocou de lugar comigo e contigo. Ele se tornou pecado. E nós fomos justificados. Você está comigo? Quando a gente entende isso, é como se nos desarmássemos. Que a gente não tem nada para oferecer para Ele, a não ser o nosso coração. Não há dinheiro, não há cargo, não há nada nessa terra que a gente pague o que Ele fez. Mas porque Ele nos amou. Ele veio, morreu e ressuscitou, nos substituindo da condenação para a justiça. Aleluia. Meu Deus, isso é para mim, é para você, meus irmãos. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está nos garantindo. Ele nos substituiu. Aleluia. Jesus nos tornou tudo que Ele era. E Ele pegou, aleluia, tudo que era nosso, tudo que era errado. Ele nos tornou tudo que Ele era, para hoje nós nos tornarmos tudo que Ele é. A gente não pode mais não acreditar no nosso potencial, porque é Cristo em nós. Aleluia. O justo se fez pecado e o pecador se fez justo. Abra lá comigo em Isaías 53:10. Só a primeira parte. Isaías, Velho Testamento, vai dizer o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Moer quem? Aqui está falando de Jesus. Eu amo meu filho, Pedro, e eu não teria prazer em moer, machucar meu filho. Então a Bíblia está falando que Deus é ruim? Não. A palavra, esse versículo, ele não pode ser entendido por si só, sozinho. Você tem que usar esse versículo juntamente com o versículo anterior. Que Deus fez Jesus, maravilhoso Jesus, pecado. O que Deus odeia? O pecado. Então o Senhor agradou moer o pecado. Ele se tornou. Jesus moeu. Deus moeu aquilo que Ele se tornou. Você está comigo? Aleluia. Deus não se agradou em moer Jesus. Ele se agradou em moer o que Ele se tornou. Pecado por nós. E hoje o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida.
Eu e você somos livres. Teve um culto jovem há uns 2 anos, 3 talvez, que eu estava ministrando uma canção que o Senhor me deu. E naquela canção, depois estava sendo gravada naquele culto, eu coloquei no YouTube só aquela música para ouvir algumas vezes. E naquela canção eu comecei a cantar por inspiração do Espírito Santo, eu sou livre, eu sou livre. E naquele culto jovem a gente foi cantando que nós somos livres. E eu gosto de, às vezes, relembrar aquela canção no YouTube, para eu relembrar que nós somos livres em Deus. Nós somos livres. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas tudo que nós vivemos hoje com Deus, Ele passa pelo processo de substituição. Lembra que Ele trocou em nosso lugar. Amém? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas por que hoje nós somos reconciliados? Porque Ele foi separado por nós. Por que hoje nós somos curados? Porque uma vez Ele se tornou enfermo em nosso lugar. Aleluia. Porque hoje nós somos favorecidos pela palavra de Deus. Porque chegou um momento onde Ele foi rejeitado por todos. Porque tudo que nós falamos no nome de Jesus, as coisas acontecem. Por que a nossa palavra tem poder nos dias de hoje? Porque na substituição, Jesus veio como cordeiro mudo. Aleluia! Você está aqui comigo? Se a gente não desfruta daquilo que Ele conquistou por nós, a obra se torna vã na sua vida e na minha vida. Ele já fez, Ele já pagou, Ele já curou. Está disponível. Se a gente crê, a gente é curado. Se a gente não crê, a cura vai estar lá disponível do mesmo jeito. Nós temos que nos apossar de tudo o que está disponível nessa troca, nessa substituição. O Evangelho não é só a salvação da alma, é a salvação da vida como um todo. É a restauração emocional, é a restauração dos relacionamentos, é a restauração no trabalho, é aprendermos a trabalhar melhor. Sabe, meus irmãos, eu estou numa empresa há 6 anos, vai fazer 6 anos. E o cenário financeiro da empresa e da minha vida nunca esteve tão bem como está hoje. Por quê? Porque eu optei por crer na palavra de Deus. Se Ele disse que Ele me abençoou, eu vou andar como quem é abençoado. E tudo que está ao meu redor vai ter que se sujeitar a essa verdade. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus me garante. E hoje, meus irmãos, tem dia que vou começar o meu dia, eu apresento o sistema para transportadoras, para quem não sabe. E eu falo com muitos diretores, muitas vezes, assim como o pastor Silvio. E existem pessoas eloquentes, pessoas que falam muito bem, são muito técnicas. E eu estou lá, no nome de Jesus, na simplicidade da palavra. E através do poder, da liberação, da vida abundante que Ele depositou sobre mim, sobre você, eu fecho negócios grandiosos. Que aos meus olhos, uau, como isso iria acontecer? Eu não sei. Eu não fui chamado para maquinar como que vão acontecer os detalhes. Eu fui chamado para crer que tudo que está ao meu redor vai ser modificado, vai florescer, vai frutificar. Aonde você chegar, na sua casa, no seu trabalho, no seu vizinho, vai prosperar. Eu acho que a irmã Lucimara nem sabe, mas no dia do jantar de casais, eu trouxe nesse lugar meus vizinhos, né, eles aceitaram Jesus aqui nesse lugar, assim como eu tinha orado e falado. Eu falei assim, ó, o jantar de casais vai ser eu falando com Deus, declarando, o jantar de casais vai ser uma mudança na vida desse casal. E a mudança começou pelo nascimento de dentro para fora. Aceitaram Jesus, foram salvos. Aleluia. E esse mesmo casal, ele estava comentando comigo na mesa, quando a Lucimara estava aqui em cima falando, declarando algumas palavras para o irmão Eduardo. E
E o Eduardo também compartilhou algumas outras palavras, falando que a Lucimar é uma mulher de muita luz. E o meu vizinho falou, realmente, eu conheço essa mulher da rua, da vizinhança, há alguns anos. E realmente ela tinha alguma coisa que a gente vê que é diferente. É a palavra de Deus, meus irmãos. Assim como ele, que agora é do Senhor, viu Cristo na vida da Lucimar, eu tenho certeza que o seu familiar, os seus vizinhos vão ver Cristo na sua vida. Oh, glória a Deus! Porque hoje nós podemos nos encher do Espírito Santo, porque um dia ele se esvaziou totalmente. Aleluia! E porque hoje nós somos perdoados. Por que hoje nós somos perdoados? Porque um dia ele foi condenado. De morte e morte de cruz. Nós precisamos sempre relembrar daquilo que ele fez para nós. Por nós, por toda a humanidade. Não foi só para os salvos. Ele morreu para justos e injustos. Ele morreu por todos. Aqueles que amavam Jesus e aqueles que odiavam Jesus. E ele se doou, se entregou, se esvaziou. Ele deu o seu melhor. E disse, Pai, está consumado, está feito. Esses 33 anos está feito. Eu fiz tudo o que eu deveria fazer. E logo após a morte e ressurreição, o véu se rasgou. O acesso a tudo que Cristo fez se abriu para mim e para você. Ele consumou, ele finalizou, ele carimbou falando, Pai, está feito. E logo a porta do céu se abriu para mim e para você. Aleluia! Meus irmãos, aleluia! É o amor de Cristo, é o amor de Deus pelas nossas vidas. Por que nós somos ricos hoje? Porque Ele se fez pobre em nosso lugar. Quando a gente entende que é uma substituição, nós aprendemos a tomar o nosso lugar. Se eu era injusto e agora eu sou justo, eu sou justo. Se agora, sendo justo, eu posso andar em saúde divina, eu vou andar em saúde divina. Se agora eu sou justo, eu posso andar em paz, eu vou andar em paz. Assim como Cristo pagou o preço e decidiu morrer por mim e por você, nós precisamos decidir viver por Ele. E resgatar tudo o que Ele conquistou para a gente. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Para quem não crê, é loucura. Mas para quem crê, é o poder vivo de Deus operante na nossa vida. Aleluia! Diga para a pessoa que está do seu lado, Ele é o meu substituto. Aleluia! Sabe, meus irmãos, e Ele também, no pacote, no plano da salvação, está incluso uma vida de prosperidade para mim e para você. Aí você pode perguntar, irmão Ramon, pastor Ramon, então vocês são a favor do evangelho da prosperidade? Quero te dizer, nós somos bíblicos. E a palavra nos ensina sobre prosperidade. E você está aprendendo nessa noite, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Que prosperidade não está ligado a dinheiro. Eu ouvi algo da Rosana Lira e isso me marcou. Ela disse o seguinte, que tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Se o dinheiro pode comprar um carro, é barato. Sabe o que é caro, meus irmãos? O que Cristo fez. Ninguém compra paz. Ninguém compra salvação. Ninguém compra alegria. O dinheiro tenta comprar uma falsa alegria, mas é algo passageiro e momentâneo. Mas aquilo que realmente tem valor está na palavra de Deus, meus irmãos. E não se compra, se ganha. Aleluia! Se ganha. Se recebe gratuitamente, através da fé. Eu creio, eu recebo. Simples.
Ah, mas e o meu dinheiro na conta? Tá lá, desfruta, seja generoso. Aleluia. A riqueza não é para ostentação. O mundo prega ostentação, aparecimento. Mas a riqueza no reino, ela gera generosidade. Abre lá comigo em 2 Coríntios 9, 10 e 11. Você vai ver sobre isso. A palavra nos diz o seguinte: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. 11. Enriquecendo-vos, tornando eu e você ricos. Para aparecer no Instagram? Não. Para toda a generosidade. Existem pessoas que vão aparecer na sua frente precisando de um pão antes de ouvir falar de Jesus. Precisando de um alimento, de um prato feito, de um refri. E aquilo que a gente recebe da parte de Deus, questões financeiras, ele também serve como ferramenta para a gente abençoar outros. Quando nós somos generosos a outros, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo sim. Se eu não me engano, eu estava numa rodoviária e tinha uma pessoa com fome. Faz um tempo. E aquela pessoa com fome, eu sabia que ela não iria ouvir o evangelho se o seu físico não fosse saciado naquele momento. A necessidade daquela pessoa era se alimentar. Você está comigo? E eu tenho certeza que uma vez que a gente alimenta alguém com um alimento, ele vai estar muito mais atento e receptivo para ouvir aquilo que a gente tem para falar. Depois que nós auxiliamos alguém. E a palavra está nos ensinando, meus irmãos, que ele vai nos enriquecer. Lembra da construção do edifício? Talvez foi construído até hoje na sua cabeça que você tem que viver numa vida humilde para servir a Deus. Temos que ser humildes, sim. Mas humildade não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando Deus fez o céu, a terra e criou todas as coisas e toda a diversidade, foram para 2 pessoas inicialmente. Olha a grandeza de Deus. Deus podia ter criado um terreno ali, vamos criar 1 hectare aqui, tá bom, né, para Adão e Eva. 1 hectare. Hoje está se descobrindo estrelas, planetas e tudo mais. O amor de Deus sendo manifestado junto com a sua grandeza e abundância para mim e para você. Esteja atento, meus irmãos, às promoções que vão chegar na minha e na sua vida. Nosso coração não está no dinheiro. A palavra nos ensina que a gente não pode amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando nós usamos com sabedoria o dinheiro, nós podemos abençoar outros. Ainda nesse lugar, meus irmãos, a gente paga as contas. E não é com oração. A água, a luz e o aluguel, eles exigem dinheiro. Mas Deus nos abençoou com toda sorte de bênção e Ele nos faz enriquecer para que a gente compartilhe para o avanço do Evangelho. Não sei se você sabe, mas tem pastor do Verbo da Vida que ganhou avião. Por quê? Para ele andar de jatinho sozinho? Não! Porque aquilo que estava na vida dele como propósito e missão para a sua caminhada exigia um avião. E o avião apareceu para cumprimento do propósito. Jesus estava com os discípulos e apareceram alguns cobradores de impostos. E apertaram ali os discípulos, o mestre não vai pagar o imposto devido? Aleluia! Provavelmente os discípulos não estavam com a carteira e os cartões do Banrisul, do Santander. Foram pegos desprevenidos naquela situação, mas eles tinham que dar uma resposta. E o que aconteceu? Você já leu essa passagem, não leu? A palavra vai dizer que Jesus falou o seguinte: vai lá, pega um peixe,
Da boca do peixe vai sair uma moeda e você paga o que é devido. O justo viverá por fé. A confiança não está no que está na conta bancária. Se ele tiver que tirar dinheiro de dentro de um peixe para que o evangelho avance, para que eu e você sejamos favorecidos, ele vai fazer. Agora, se a gente entender que dinheiro não é para mim, o dinheiro não vai chegar. Nós não vamos receber aquilo que nós não cremos. Você já parou para pensar o porquê que no versículo anterior a palavra vai dizer que ele dá a semente ao que semeia? Antes de Deus dar abundância, ele nos ensina a não estar com o nosso coração nessas coisas. Primeiro, né, nós semeamos. Depois ele dá a semente. Quando nós semeamos e não somos avarentos, é avarentos que fala, né? Quando nós semeamos e não somos avarentos, vai chegar mais semente, vai chegar mais provisão, porque o nosso coração não está nessas coisas. Mas por que eu preciso da semente da provisão? Para ser generoso. Obviamente que somos beneficiados na nossa vida, claro que sim, mas pessoas também. Hoje aqui no Verbo da Vida a gente ajuda quantas pessoas com cesta básica aqui nesse? Umas seis famílias nós ajudamos aqui nesse lugar com cesta básica. A provisão que chega na minha e na sua casa é para envolver generosidade com outros. Provavelmente o dia que chegar uma cesta básica num não crente, ele no mínimo vai refletir o que eles têm. Por que eles estão me dando gratuitamente alguma coisa? Porque nós recebemos gratuitamente tudo. E fomos favorecidos pela substituição. Éramos injustos. E agora nós somos justificados. Não tínhamos nada. E hoje nós temos tudo. Éramos pobres. Hoje nós somos ricos. Sabe quando nós somos ricos, meus irmãos? Quando nós cremos no dono da riqueza. Você acha que ouro, prata é para quem? É para os anjos lá no céu. Tem um banco celestial lá, onde você troca pedras preciosas. Não, meus irmãos. A provisão, a vida abundante é para agora. É para hoje. Não é só para adquirir carros, casas, mas é para sermos generosos. Eu declaro em nome de Jesus, ofertas e dízimos sendo aumentados nesse lugar. Amém? Para nós, não. Porque você está sendo mais próspero. O meu dízimo de hoje não é o dízimo que era antes. Não é. E eu já declarei que eu vou dar mais dízimo aqui neste lugar. E o que tem acontecido? Tem aumentado meus dízimos de uma forma muito acima do que eu esperava. E eu dizimo com alegria. Porque está chegando mais provisão. Mais abundância. Tem um irmão aqui do Verbo da Vida. Que o Senhor chamou ele quando ele tinha 17 anos. O autor da música Yahvé se manifestará. Marcos Freire. Quando ele tinha 17 a 18 anos, Deus chamou ele para uma missão. Para pregar para nações. E eu encerro depois com isso. Na verdade, preguei quase. Enfim. Aí pode subir logo mais, pastor Silvio. E o Marcos Freire, ele tinha um sonho de Deus no seu coração. Pregar o evangelho. Anunciar, cumprir o seu propósito. Alguém muitas vezes com 16, 17, 18 anos, ele é milionário? Não, né? Eu não sei você, eu com 18 anos acho que eu só jogava bola. Tudo que eu precisava, meu pai e minha mãe tinham que me dar. Tem pessoas que eu tenho certeza que aqui neste lugar começaram a trabalhar muito cedo. O irmão Edu é um exemplo. Mas eu com 17, 18 anos, não conhecia Jesus, amém? Não tinha R$1 no bolso. Imagina um Marcos Freire, um missionário que tinha uma missão. Pregar o evangelho. Ele não olhou quanto que ele tinha na conta.
Ele não olhou se ele era bom o suficiente. Ele creu naquilo que Jesus Cristo fez por ele. E sabe, meus irmãos, hoje ele deve ter mais ou menos a minha idade, ou um pouco mais novo. Aquele menino homem que saiu para cumprir uma missão, e ele mesmo comenta que na época, quando ele falou, não, eu vou para as nações, as pessoas se espantaram, mas como vai para as nações? Um menino. E ele tinha um sonho da parte de Deus no seu coração. E hoje, meus irmãos, ele é conhecido nacionalmente, e eu acho que a música dele está indo fora do Brasil, mas não é só música. Ele hoje tem uma ONG chamada Baluarte, eu não sei se você já ouviu falar. Baluarte no Mundo, inclusive no Instagram está em inglês, aonde ele apadrinha, cuida, né? Ele, como ele fala, ele adotou as crianças vindas de países refugiados, entre várias outras situações. E hoje, através do ministério dele, ele sustenta 700 crianças. Nunca se tratou de dinheiro, meus irmãos. Deus quer que nós guardemos o nosso coração. Não amar o dinheiro, mas saber que Ele já nos abençoou. E esse dinheiro vai financiar muitas obras. Muitas obras. Aleluia. Lembre, meus irmãos, o mais importante não é saber o que está escrito. É crer naquilo que está escrito. E pegar como uma verdade na sua vida. Ele me substituiu e te substituiu. Então chega de ansiedade, chega de aflição. Glória a Deus. Pastor Silvio, pode subir. Aleluia. Eu quero que você entenda, meu irmão. Cristo já fez tudo que eu e você precisamos. Tudo. Se você precisa de algo na área de cura, Ele já fez. Se você precisa de algo na questão financeira, Ele já fez. Se você precisa de uma cura interior, Ele já fez. Pastor, como eu recebo? Creia. Creia no que está escrito. Aleluia. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje, logo mais, nós vamos cear. E tomar a ceia, Pai, não representa, não significa que nós por nós mesmos somos bons suficientes para isso. Significa que o Senhor nos substituiu. Tomou o nosso lugar de injusto para justos. E hoje nós podemos assentar à mesa. Aleluia! Nós podemos nos assentar à mesa como filhos amados. Uma vez éramos mortos, aleluia, e hoje estamos vivos para Deus e estamos num reino. Esse reino, Pai, obrigado, Ele há provisão sim. E eu declaro, Pai, novas construções sendo edificadas no coração de cada um de nós aqui neste lugar.